Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos a um breve recap de hoje, tá pessoal, aqui, para a gente conversar um pouco, né, sobre o dia, né? O dia de hoje, né, pessoal, barra um do dia um doji. Doji, né, normalmente a gente não compra acima de barra, a gente não vende abaixo de barra, né? É algo que a gente não faz quanto a um doji, né? A não ser que a barra, né, nos apresente uma novidade. Aqui o mercado chegou num ciclo muito forte, né? Aqui, né, essa outside, né, que dentro dessa possibilidade aqui, quando a gente tem uma outside, né, até falei isso para vocês hoje, né, sobre a possibilidade de você ter um mantra, né, e para você pensar também, né, se você compraria, por exemplo, depois do fechamento dessa barra, né, você compraria abaixo, por exemplo, dessa barra, esperando que uma próxima barra, por exemplo, reverta essa barra? É bem difícil, né, da gente fazer isso. Então a gente usa essa lógica também, né, aqui para o mercado. Aqui tinha uma região de POC, né, que acabou auxiliando ali. É, Talvez se tivesse insistido um pouco mais, né, na questão do stop ali, eu não tivesse tomado ali o meu stop do dia aqui nessa movimentação, tá? Então, o Forte Outside, né, trouxe alguma continuidade. Isso daqui não é a continuidade esperada dela, tá, pessoal? Isso aqui é a correção. Quando a gente quando a gente fala dentro dessa lógica, né, para que vocês repitam isso, né, que vai ter continuidade com ou sem correção, é para que nos tempos menores você esteja buscando por venda aqui, que você esteja buscando por venda aqui, para que você esteja esperando pelo menos, né, uma nova mínima na mínima que ficou, tá? Essa movimentação pode ter ainda, né, uma certa continuidade, porque agora as médias também vão ficando mais próximas, né, da região, por exemplo, de fundo duplo. Assim como aqui as médias estavam um pouco mais afastadas, agora as médias começam a ficar um pouco mais próximas, né, da região a ser rompida, né? Então, o mercado, né, tende a ter uma facilidade maior de ter continuidade aqui a favor dos vendidos, tá? 15 minutos, pessoal. Barra um do dia, uma outside, falamos aqui da própria MM200, preço próximo dela, né, tende a se esticar. Só que o mercado abriu, né, pessoal, pagando já as projeções. Ó, pagou aqui a projeção de primeiro alvo, pagou já a projeção de primeiro alvo já acima na abertura. Restou a projeção de terceiro alvo. Essas projeções aqui a gente marcou, né, no dia anterior, ó, desse pivô, ó, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, né? Ele pagou a projeção de terceiro alvo aqui, né? Depois disso daqui, ele acabou, né, vindo para uma boa movimentação de queda. Um dos amigos me fez essa pergunta aqui, ó. Quando ele abre com gap de alta, aqui já seria a perna um, né, dessa falha de wedge? É uma forma de interpretar, mas essa barra ela volta para dentro do canal. Isso daqui parecia uma falha, né, da falha, né? Ou seja, a falha da wedge que falhou. Né, lá nos 5 minutos também, né, porque ela não tem continuidade alguma, só o gap, né? A gente sabe que quando o mercado abre aqui, ó, é como se a gente tivesse tido, né, uma barra de alta saindo e tendo continuidade até aqui, ó, para depois o preço voltar, né? É essa a lógica, né, de um gap. É como se tivesse uma barra de continuidade ali. Então, ela já abriu acima, então não deu para comprar nessa movimentação. E aí as barras iniciais do dia fecharam como barra de baixa. Aqui nos 5 minutos, pessoal, a gente viu as duas barras iniciais como um grande impulso de baixa. A gente fez alguns estudos, né? E eu sigo as regras dos estudos porque eu fiz backtest, eu sei que eles vão ficar encaixados dentro de certas leituras. É que quando a gente tem um bom impulso como esse aqui, ó, mais vezes eu vou procurar estar vendendo essas movimentações. E hoje, como eu falei para vocês, né, hoje o meu erro foi ter antecipado pelo minuto, porque aqui no 5 ó, não teve perda de mínima de barra. Não teve, não teve, não teve. Aqui que foi ter uma L1, ó. Depois aqui que foi ter uma L2. Depois aqui que foi ter, né, uma L3. O preço, né, acabou cumprindo a possibilidade, né, da movimentação aqui melhor após essa L2, né, foi uma boa L2 aqui, né, numa região, né, que precisava, né, de um rompimento e continuidade, ou seja, a armadilha comprados aqui, eu acabei estopando essa movimentação, né, razoavelmente aqui, porque aqui tinha dado meus 500 pontos de stop, né, então para mim, né, não fazia sentido eu segurar essa operação, né, porque eu teria que propor, né, a pelo menos ó, um primeiro alvo aqui e um segundo alvo, né, mais acima. Isso daqui seria basicamente a duplicação ó, disso daqui. Então seria mais 800 pontos para cima. Então já não fazia sentido, né, eu correr todo esse risco. E o ciclo até que chegou bom, né, pessoal, aqui. E o ciclo no 15 também foi um ciclo, né, razoável, né? A gente vê o mercado chegando aqui, ó, num um ciclo de uma, duas, três, quatro barras sem correção, certo? Microcanal. Aqui ele reverteu, né? Reverteu extremamente forte, né?
Teve amigo aqui que vendeu, né, essa perda de mínima, porque nos 5 minutos chegou com o micro canal, né? E aí ele pegou a projeção ainda, né, de primeiro alvo desse pivô, né, que foi paga aqui, né, quanto a essa movimentação. Aqui nos 5 minutos, né, pessoal, como eu falei, mais vezes quando a gente tem esse tipo de impulso aqui, ó, isso aqui dita a direção do dia. Só que o mercado não costuma fazer isso aqui, ó, fazer essa nova máxima. Ele falha em qualquer ponto aqui e depois reverte. É o que mais acontece. E aí, quanto a níveis de reversão, algo que a gente também já estudou, né, e ele fura 200 aqui como se ela não tivesse aqui, o mercado muitas vezes ele volta até o 38,2 e já retoma. Ele volta até os 50% ou retoma, volta até o 61,8 e retoma. Ele passou deles. Passou de todos os níveis aqui de correção, né? A gente estava ali na tela na parte da manhã com esses níveis. O que que eu fiz? Eu vendi, né, aqui pelo M1, antecipei muito uma venda, né? Quando eu digo muito, foi muito, né? Porque lá nos 5 minutos essa movimentação não tinha, né, tido barras, né? Aqui é a região de, deixa eu só colocar aqui o FIBO. Aqui ó, a região de 38,2, né? E aí eu vi essas barras ficando sobrepostas aqui nessa região, falhando também esse rompimento aqui, ó. Não estava tendo continuidade, barra de rompimento, continuidade, acabei vendendo aqui, né, próximo do 38,2. Quando o mercado veio acima aqui do 61,8 nessa outra região de POC, eu vendi um pouco mais, né? Então eu acabei fazendo duas vendas, ó, e aí meu preço médio parou aqui. E nisso, né, pessoal, o mercado acabou se tornando uma boa tendência aqui no minuto. Ó. Mas aí eu já tinha parado de acompanhar o M1, porque a princípio, né, ele acabou me prejudicando, né, no dia de hoje, porque eu antecipei uma movimentação que não teve perda de mínima no 5, né? Então aqui o mercado sobe em micro canal, tem uma L1, tem uma L2, tem uma L3. A partir da L3 o mercado desenvolveu muito bem. Teve amigo que vendeu a L3, né, pegou boa pontuação. Teve amigo que vendeu a L3 e saiu aqui embaixo. Teve amigo que vendeu a L3 e saiu no meio do dia, né? Então, e teve amigo que vendeu aqui, né, que ele vendeu o rompimento por ser micro canal e por não ter tido correção. Boa análise, né? Ali pagou ainda cerca de 500 pontos ainda essa movimentação. Eu parei, né, o meu dia de hoje. Por que que eu parei, né, pessoal? Porque assim, quando você faz um acordo, né, e aí você coloca dentro das suas regras, por exemplo, se eu usar metade da minha mão, eu tenho cerca de 1.000 pontos de stop. Não que eu vou usar um stop de 1.000 pontos para ficar esperando o preço chegar nele, mas é o stop que eu posso usar, porque aí é minha perda financeira máxima. Se eu uso, né, minha mão cheia, eu tenho 500 pontos de stop. Por que que são 500 pontos? Porque 500 pontos é uma quantidade de pontos razoável que eu acho que o mercado consegue entregar dentro daquilo que eu já estudei. Né? E fazer, por exemplo, dois trades, um de 300 e um de 300, ou um de 300 e um de 250, ou um de 300, né? E outro de 400, né? Que seja, dois, três trades por dia, pensando em 500 pontos, é uma lógica que eu penso ser razoável dentro daquilo que eu já estudei. Você pode mensurar isso para você, né? Se você busca 300 pontos por dia, você pode usar 300 pontos como seu stop máximo, tá? Até mesmo dentro daqueles estudos anteriores, né, que eu passei para vocês sobre gerenciamento de risco, eu falo sobre você usar, né, uma possibilidade de um stop financeiro, que é para que você tenha um controle, né, dentro daquilo que você pode perder e você fique sempre dentro do seu gerenciamento. Por exemplo, o dia de hoje, eu perdi um dia, né, de trabalho normalmente, né, que é um dia de trabalho comum ali, dentro daquela quantidade de pontos. E depois disso eu não opero mais. Por que você não opera mais, Luciano? Você pode operar mais? Posso. Só que eu não corro risco de sair do controle de jeito nenhum se eu parar. Vocês conseguem entender que é um acordo que você faz com você mesmo e que você começa a seguir e que você não se assusta, né, no dia seguinte. Você vai operar, por exemplo, lá na segunda-feira, você está bem, né? Você não tem aquele peso, né, na sua consciência de que você destruiu, por exemplo, uma semana ou que você destruiu um mês de trabalho, tá? Então, quando você trabalha dentro das mesmas lógicas, seguindo as mesmas regras e os mesmos acordos que você fez com você, as coisas se tornam mais fáceis, tá? Então, dentro do dia de hoje, né, eu me antecipei aqui, adicionei posição aqui no M1, meu preço médio veio parar aqui. Né? Se eu tivesse ficado no trade e não tivesse aceitado nesse stop aqui, ó, de cerca de 500 pontos, que é meu stop financeiro máximo, teria feito, né, um capital bem interessante, né? Porque provavelmente, né, eu teria tentado conduzir esse trade pelo menos, né, até esse primeiro alvo, né, que é o acordo, né, de melhor probabilidade, né, quando a gente tem um rompimento confirmado. Né? A gente conversou sobre isso aqui, continuei conversando com vocês ali pela manhã. Teve a venda de L3, teve um pequeno micro gap aqui, ó, na própria venda de L3, né, aqui, ó.
Lembra daquele gap que a gente estudou? Pequeno deslocamento de preço, ansiedade, né, dos vendidos em vender, a possibilidade de L3. Aqui, pessoal, outside bar, ó, forte outside bar, corrigiu, né? Vamos dar uma olhada aqui em que nível, né, de correção que o preço parou ali, ó, parou um pouco acima do 61,8, mas ainda assim, quando essa barra se fez, né, eu falei para você que mais vezes ela pelo menos retoma a mínima. Então, ela, mesmo tendo uma correção, né, por ser bem contra a tendência, né, antes dela configurar a própria L3, né, como uma inside aqui, você teve, né, duas insides, né, um pequeno modo rompimento no topo de uma lateralidade, ó, topo da lateralidade, ó, modo rompimento, ó, inside, inside, né, vender abaixo de uma barra negativa aqui, né, não seria um trade é, de baixa probabilidade, né, seria um trade de localização alto na lateralidade, você estaria vendendo bem, né, ainda. Né, para quem sabe uma parcela com 50%, 61,8, né, isso daqui, né, seria um grande golpe de sorte, né? Você poderia sim, claro, continuar conduzindo, já que não havia, ó, correção, não há retomada de máxima, né? Não há motivo para você estar saindo do seu trade. Se você fosse sair basicamente numa retomada de máxima, você sairia praticamente no começo aqui da movimentação, tá bom? Então, aqui depois bons trades, né? Aqui, como eu falei para vocês, né, ainda por conta daquela forte outside dos 60 minutos, né, que ela fecha aqui, esperaria, né, perna 2, então estaria procurando vender alto. Aqui, razoavelmente, isso daqui é um M2S, né, então você teria uma venda aqui, stop acima dessa movimentação, com alvo, né, pelo menos na mínima dessa movimentação aqui, já que a outside ela nos leva a uma possibilidade de uma nova mínima. E continuaria buscando venda atrás dessa nova mínima. Ela falhou aqui a princípio, ó. O que é isso daqui, Luciano? Isso aqui é aquela condição de gap de média. Você poderia, inclusive, vender esse fechamento ou vender abaixo já dessa barra. Seria ainda assim uma boa venda e um bom trade para o dia de hoje. Ó. Pagaria ainda cerca de 300 pontos. É, razoavelmente dentro daquilo que eu falei para vocês, né? Vocês veem que é possível você pegar alguns bons pontos, né? Com 2 ou 3 trades no dia. E se você se mantém, né, dentro dessas regras de trabalho, né? Dessa lógica, né, de você não devolver mais do que um dia, ou se você tiver uma grande assertividade, né, mais do que 2 dias no mês, né, se você quiser expor um pouco mais ao risco, você pode, né, usar a sua pontuação de até 2 dias, mas nunca mais do que isso, né, pessoal? Só que assim, você fechou um acordo com você mesmo, você tem que cumprir esse acordo, tá bom? E aí, né, a gente tem ainda uma pequena possibilidade ainda de continuidade. Beleza, pessoal? Então, para amanhã fica o nosso estudo aí da mentoria gradual. Um bom final de semana para vocês, né? Valeu, um forte abraço aí. É, segunda-feira, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que segunda-feira eu não vou conseguir estar operando, tá? É, segunda-feira, hoje é dia 18. Desculpa aí, pessoal, mas só para não falar asneira aqui no vídeo também. Segunda-feira eu não consigo estar operando, tá? Acho que nem segunda, nem sexta, tá? Da semana que vem. Terça, quarta e quinta, né? Aí a gente tá junto ali pela manhã, beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês aí e até mais.